Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas e 1 minuto, bênção de Deus, hoje quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Hoje é dia de culto, Parada 64, na Dorival de Oliveira, 5931. Você é nosso convidado, né? Hoje, a partir das 20 horas, faça sua inscrição pelo telefone 996-321-740. 996-321-740 é o nosso telefone, nosso WhatsApp para contato, fazer a sua inscrição para o culto de quarta, hoje à noite, e também para o culto de domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nossa reunião de jejum. É isso aí, gente. Nossa reunião de jejum, todas as congregações, dia 29, a partir das 9 horas da manhã. Mas tem que fazer inscrição. Pessoal do Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1 e 64. Né? Estaremos juntos aí numa linda reunião de oração, de consagração e de jejum. Então você é nosso convidado, faça a sua inscrição. Eu creio que é uma das reuniões que tem sido muito forte pelo que Deus tem feito, né? Deus tem derramado, Deus tem curado. Quando a gente fala Deus tem derramado da sua presença, do seu poder, da sua glória. São reuniões, né, que marcam, né? E jovens são batizados pelo Espírito Santo. Olha, tem tanta coisa linda que tem acontecido nas reuniões de jejum. Então você faz parte disso, né? Você pode fazer parte disso. Então vem estar conosco neste domingo às 9 horas da manhã, reunião de jejum. À noite, às 19h30, nossa reunião da família, né? Sempre uma palavra de ensino, de edificação, também não deixando de ministrar a presença de Deus, desfrutar da presença de Deus para curar, para libertar, né? Embora as reuniões de fé, de socorro e milagres são na quarta, mas onde há a presença de Deus, seja no domingo, seja na terça, seja na quarta, não importa o dia da semana, Deus, com a sua presença, Ele supre as nossas necessidades. Então, você é nosso convidado, né? O pessoal vai conectando, você que está no Facebook aí com a gente, nos acompanhando, vai dando o teu like aí, vai curtindo, vai compartilhando, coloca o teu comentário, dá um bom dia, né, para todos aí que estão conosco. Bom dia você que está entrando agora, que está sintonizando agora, você que está clicando agora, bom dia também, Bruna, né, e todos que estão conosco nesta manhã de quarta-feira, né? Lembrando também que nós continuamos trabalhando, investindo, reformando, fazendo o que é necessário, investindo na obra de Deus. E você faz parte disso. Inclusive está o Léo lá embaixo, eu quero falar com o Léo, né? O Léo, que também tem nos ajudado, aí um obreiro, né? O Léo, o Carlos também está lá embaixo. Pessoal que tem trabalhado na manutenção e tem nos ajudado aí a cuidar da estrutura, para que a estrutura cada vez esteja melhor, né? Para que a gente possa receber a cada um de vocês com o mínimo de conforto possível. Então, você contribui, você participa, tá lá, ó, os dados da Igreja Encontros de Fé de Gravataí, né? E agora também tem o Pix, né? Em seguida nós vamos estar colocando, estamos cadastrando o Pix, já está cadastrado, mas nós estamos bolando uma chave que seja fácil, né, para as pessoas fazer aí a sua transferência e contribuir, né? Contribuir é uma forma de colaborar com tudo com aquilo que Deus tem feito. Então é tão bacana quando a gente sabe que uma pessoa foi curada, foi liberta. Eu gostaria de fazer parte disso. Você pode fazer parte, sim, orando, intercedendo, participando do jejum, estando conosco e também contribuindo financeiramente. Contribuir é uma forma de colaborar, né? Então nosso salão também está muito bonito por dentro, né? Nosso salão, a gente reestilizou ele, aqui a parte interna do salão da 64. Queremos também fazer alguma coisa no exterior, né? Queremos trabalhar na parte externa, né? E tudo isso tem sido feito por fé, né? E quando a gente fala por fé, Deus, por meio da nossa fé, Ele toca no coração de pessoas para que possam contribuir. Então que Deus te use também nesta área da contribuição. Ok, gente? Vamos ver quem é que está conosco nesta manhã, né? Adriana Pinheiro, ela bota aqui obrigada, né? Deus te abençoe, Adriana. Carla Antunes, abraço a todos, bom dia, Carla, Deus te abençoe. Perdão, Cláudia Antunes, né? Bom dia. Ela coloca aqui bom dia a todos, Deus te abençoe, Cláudia. Ela bota bom dia, Pastor Márcio, bom dia, obrigado pelo carinho. Marileia Cristina
Becker Fraga, bom dia, pastor Márcio, Deus te abençoe, obrigado por sua visita na Morada do Vale. Ótima palavra, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, né? E eu vos aliviarei, diz o Senhor. Isso aí, foi uma noite muito bonita, né? As pessoas foram tocadas, a gente percebe assim um ambiente tomado pela presença de Deus. Ontem estive na Morada do Vale 1, deixo um abraço, carinhos, irmãos, hospitalidade, povo querido, né? Ali da região da Morada do Vale. Quanto trabalho tem para ser feito? Eu fico pensando no tamanho da Morada do Vale. Nós temos uma igreja para 100 e poucas pessoas. 100 e poucas pessoas é um bom número, mas perto do tamanho da Morada do Vale é muito pequena. Então nós temos ali em torno de 60 mil habitantes na região da Morada do Vale. Tem muita gente para ser salva, tem muita gente para ser alcançada. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Adriana Falheiro, bom dia, pastor, peço oração pela minha família. Legal, vamos estar orando. A Cláudia Antunes coloca verdade, pastor Márcio, tem muito mais para ser feito, né? Ela concordando aqui. A Edna Pereira, bom dia, paz. Pastor Márcio e equipe, ao povo de Deus, estamos sempre ligados na palavra do Senhor Jesus. Gratidão pela vida de todos. Legal, Edna, Deus te abençoe, viu? Estamos juntos. Helena também, bom dia, pastor Márcio e equipe, Deus abençoe sempre. Joia, legal, isso aí, Helena, Deus te abençoe também, obrigado pela participação. Glaciane Sanhudo, ela coloca aqui: paz, irmãos, que Deus abençoe o nosso dia. Legal, é isso aí, benção. Vera Regina, bom dia, pastor Márcio, e todos nós, todos os irmãos, que Deus nos abençoe grandemente. Amém, Senhor. Ela coloca aqui, que legal, né? Pessoal participando junto conosco. Não esqueça de compartilhar, de clicar, e aí nós vamos alcançando mais gente, né? Vocês já estão acostumados aqui com o nosso texto, com o nosso incentivo pela participação de cada um de vocês. Lembrando, hoje à noite tem culto Parada 64, né? Dorival de Oliveira 5931, a partir das 20 horas, nossa reunião de fé de socorro e milagres. Nossos cultos, quarta e domingo, são transmitidos, né? Na verdade não é um culto online, é um culto presencial que é transmitido, né, ao vivo o culto. Então tem muita gente sendo abençoada. Ontem foi muito forte a reunião, e na última quarta-feira, quando eu ministrei essa palavra, né, a respeito de vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, ministrei sobre a presença de Deus. Deus me mostrou uma pessoa em casa, uma mulher que estava com uma dor na perna, né? Estava no final da reunião quando eu fui orar, e eu orei por isso, né? Ela estava com uma dor na perna, uma dor no joelho. Enxerguei claramente assim a perna de uma senhora, e Deus falando para mim que ela estava com uma dor muito forte no joelho. E eu orei. Nós oramos no final do culto. Falei, inclusive, citei isso no culto de quarta-feira, né? Não sei se a Bruna lembra disso. E essa pessoa é da Morada do Vale 1, né? Interessante. Ela depois mandou mensagem que tinha sido curada, e ontem fui ministrar lá, ela estava feliz da vida, tinha uma dor no joelho e ela foi completamente curada. Então são essas coisas que Deus faz. A gente está feliz, porque Deus quer continuar fazendo, né? Deus não para, a obra de Deus não para. Então muitas pessoas, né, estão aí para serem abençoadas. Interessante também que a última quarta-feira, a última vez que eu tinha, minha última visita, meu último culto que eu tinha ministrado na Morada do Vale, até o próximo que foi ontem, foi a última vez que uma pessoa tinha ido no culto. E ela estava precisando, e ela foi ontem, depois de algum tempo parada. E o tempo que ela teve parada foi o último culto que eu ministrei na Morada do Vale. Ontem, quando eu voltei lá, era o primeiro culto que ela retornou. Ela disse: pá, que coincidência, pastor. Na verdade não é coincidência, é Deus falando com ela, que Deus ama ela, que Deus quer abençoar a vida dela. Foi tocada por Deus, o marido também, estava sendo atendido. Então, Deus, ele faz as coisas da sua forma. A gente, né, eu costumo dizer assim, que a gente atira no que vê, acerta no que não vê. Ou seja, não é pela nossa visão, é pela visão de Deus, é pelos olhos da fé que a gente ministra a palavra de Deus. E a palavra de Deus jamais volta vazia. Pessoal, vamos a um pequeno intervalo, mas antes tem mais um recado para dar. Nós vamos ter também no dia 6 de dezembro, Santa Ceia, na Parada 64. E 6 de dezembro, na parte da manhã,
nós teremos a nossa reunião, o nosso batismo, dia 6 de dezembro, na Academia da Chácara. Então, você que ainda não é batizado, mas ainda não tomou sua decisão, você não vai querer se inscrever, certo? É isso, né? Eu não me decidi ainda. Mas faz o seguinte, dia 3, uma quinta-feira que antecede a reunião de batismo, o batismo, nós vamos ter uma aula sobre batismo. Então faça a sua inscrição, né? Quando a gente diz faça a sua inscrição para o batismo, é que nós estamos agindo por fé. Porque você está em dúvida, se inscreve para participar da aula, na aula você vai ter entendimento sobre o batismo, e aí nós cremos que você já está inscrito para se batizar. Então isso é fé, é a nossa fé, crendo que através da palavra de Deus, da instrução, da compreensão, Deus vai tocar o teu coração e você vai descer as águas. Então, faça a sua inscrição para o ensino, aula sobre batismo, dia 3 de dezembro, aqui na 64. O telefone é o 996-321-740, e aí no dia 6, no domingo posterior, nós vamos ter o batismo aqui na 64. Tá certo, pessoal? Nós vamos uma pequena canção rapidinho, não saia daí, e nós já voltamos.
Estamos de volta, 8 horas e 16 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé. Estava aqui batendo um papo com o Léo. Falei um pouco sobre o Léo, né? O Léo, nosso irmão querido da técnica aqui, da manutenção, né? Auxilia, ele é um profissional desta área e ele nos auxilia e muito, né, nessa questão de manutenção, parte elétrica. Então, assim, são obreiros, nós temos um time muito legal. Abraço, Léo, não vai embora ainda, nós vamos bater um papo depois do programa. 8 horas e 17 minutos. O pessoal participando, né? O pessoal ligado com a gente aqui. A Maria Nunes também está aqui botando bom dia, pastor Márcio e demais irmãos. Muitas bênçãos de Deus a todos nós. Amém. Legal. Quero falar nesta manhã sobre Mateus, capítulo 14, versículo 22. Esse texto é bem conhecido. E Mateus 14, 22, onde os discípulos pegam uma tempestade. Né? Mateus 14, 22 em diante diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Enquanto caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós temos nesse texto Jesus orientando os discípulos e dizendo a eles, né, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eles tiveram uma jornada, eles tinham que atravessar o mar da Galileia e do outro lado do mar, né, chegar a outra margem. Mas durante a travessia eles pegaram uma tempestade. Durante a travessia eles tiveram um desafio. Eu vejo esse texto muito rico e expressa muito bem a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós temos aqui os discípulos seguindo as determinações e seguindo a orientação, porque Jesus os compeliu, Jesus disse para eles que fossem para outra margem, e eles assim o fizeram. E eles pegaram uma tempestade. Quando a gente olha para esse texto, nós olhamos também para a nossa vida, nós percebemos que no mundo se passa por aflição, se passa por tempestade, se passa por desafios. Inclusive, aqueles que estão fazendo exatamente o que diz a palavra, aqueles que estão encaixando a sua palavra no propósito, na visão, e às vezes são surpreendidos. Poxa, eu estou com Jesus, eu estou fazendo o que Jesus disse. Daqui um pouco eu me encontro no meio de uma tempestade, eu me encontro no meio de um desafio. O que nós aprendemos com isso, né? Jesus disse: no mundo passais por aflições. Nós aprendemos também que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, nós vamos enfrentar resistências. Aqui havia uma resistência contra os discípulos. Nós sabemos que as forças espirituais do mal, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós percebemos que as pessoas são vítimas, né? São presas. E o predador são as forças espirituais do mal. O predador é o nosso inimigo, o nosso adversário, o adversário de Deus, que veio para roubar, matar e destruir. E ele olha o ser humano como uma presa. Mas quando nós olhamos os discípulos no meio de uma tempestade e veio uma resistência, diz que as ondas eram contrárias. Aliás, as ondas açoitavam a embarcação porque o vento era contrário. Significa que eles estavam tomando um laço ali. A coisa estava difícil. E a vida de muitas pessoas se encontra num contexto como esse, sendo açoitados pelas ondas porque o vento é contrário, ou seja,
se está tomando algumas lambadas na vida, né? Se está tomando algumas chicotadas. A coisa está pegando. Remar com o vento contrário se faz muito mais força. E quando muito, se anda alguns metros. Às vezes, você inclusive faz força e não sai do lugar. Nós temos a mulher do fluxo de sangue, que 12 anos sofria de uma hemorragia, e tendo gastado tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Significa resistência, significa ser açoitado pela circunstância, apanhar, levar um laço. Às vezes a pessoa está passando por um momento que ela está tomando verdadeiramente uma tunda, um laço do contexto em que ela está vivendo. E aí fica difícil. Mas o que nós percebemos, Jesus disse que ele não veio trazer paz à terra, mas ele veio trazer espada. Nós percebemos que Jesus compeliu os discípulos para outra margem, mas Jesus não determinou previamente para que o tempo, para que a tempestade não assolasse e não tocasse os seus discípulos. Veja bem, Jesus não isentou eles de passar no meio da tempestade, mas Jesus demonstrou a eles que é possível ser capacitado para vencer a tempestade. Porque Jesus disse para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus não parou a tempestade. Jesus, ele não vai fazer com que a tempestade cesse, mas ele quer fazer com que você seja fortalecido para vencer a tempestade, para vencer o desafio. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e nós já voltamos falando um pouco mais sobre isso. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, Balas de Goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha. Centro automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242.
Estamos de volta, 8 horas e 29 minutos, programa Encontros de Fé, bênção de Deus estarmos juntos. Né? Que louvor bonito, né? Pessoal da sede, gravado ao vivo. Pessoal, estamos falando sobre Mateus 14, 22, em diante, onde os discípulos pegam uma tempestade e eles estavam seguindo exatamente o que Jesus havia dito. Interessante, né? O que nós aprendemos aqui? Que Jesus ele não veio para trazer paz à terra. Jesus veio trazer espada. Sei o que significa quando ele disse isso? Ele veio nos capacitar para vencer as adversidades. No futebol se tem o termo ganhar por VO. Já ouviu falar? Ganhar por VO é quando o adversário não vai jogar. Aí tu ganha por VO. Por que VO? Eu não sei, mas é. Ou seja, o adversário, tu ganhou a partida sem jogar, porque o adversário não compareceu. No reino de Deus não existe isso. O adversário, ele comparece. O adversário está presente, se faz presente. Lutas, adversidades fazem parte do nosso dia a dia. Quando Jesus compeliu os discípulos e no meio de uma tempestade, Jesus foi andando sobre as águas, Jesus podia ter num estalar de dedos, feito parar a tempestade, da onde ele estava. Mas Jesus foi andando sobre as águas, ter com eles. A tempestade era tamanha que eles não perceberam no meio do mar que era Jesus. Acharam que era um fantasma. E exclamaram e gritaram, apavorados. Aí Jesus disse assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aonde? Exatamente no meio da tempestade. O que o Senhor está nos orientando, o que o Senhor está dizendo, né, é a questão de, em circunstâncias desfavoráveis, muitas vezes não virá a calmaria. A tempestade não vai desaparecer. A luta e o adversário não vai embora. Aqui a Bruna pesquisou VO, né? É W, na verdade em inglês se diz VO, mas é WO. É uma tradução do inglês que quer dizer vitória fácil. Não existe vitória fácil. VO, você não faz força, você não joga, porque o adversário não compareceu, ou ele não entrou em campo, ou entrou em campo e desistiu. Se nós olharmos Davi, quando enfrentou Golias, o povo todo de Israel estava amedrontado, porque o gigante com 3 metros de altura enfrentou o povo e o exército de Israel e ninguém teve coragem de enfrentá-lo. O homem era uma muralha, né? O gigante Golias. Não teve ninguém. Aí, interessante, né? Davi disse assim: quem é esse circunciso? Quem é esse que não faz parte da linhagem de Israel? Quem é esse que não conhece o nosso Deus?
para enfrentar o exército do Deus vivo. Deus não fez com que Golias desistisse. Deus não mandou um raio do céu na cabeça do gigante. Não. Deus não fez com que o adversário recuasse. Mas Deus levantou alguém fortalecido com uma força diferente. Não com armas naturais. Não usando espada nem armadura, como era de costume o homem ir para a guerra. Davi pegou uma funda com 3 pedrinhas do ribeiro. Pegou um estilingue, uma funda, daquelas que você gira. É diferente da nossa aqui, né? E foi enfrentar o gigante com uma funda, um menino. Um menino que não era de guerra. Era um pastor de ovelhas. Mas ele tinha algo diferente. Ele foi fortalecido por meio da fé, para vencer por meio da fé. O que o Senhor faz, Ele não vai tirar a adversidade, Ele não vai parar a tempestade. Ele quer que você se fortaleça para vencer a tempestade. A tempestade cessa por fruto de uma confiança e de um atuar no teu interior, na dependência de Deus. Porque a tempestade parou depois. Depois que Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, queridos, porque Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Jesus te vem. Mas veja bem, no meio de uma tempestade. Sem tempestade, eu creio que poucos teriam talvez a coragem de se lançar a tentar caminhar sobre as águas. Você já tentou caminhar sobre as águas? Não vai conseguir, né? Pedro andou sobre as águas no meio de uma tempestade. Significa que o que o Senhor quer fazer, você que está enfrentando lutas e desafios, você que é cristão, você também que não é cristão, você está chegando agora, alguém que talvez vai ver essa mensagem, vai ver essa transmissão, essa live posteriormente. O que Deus quer fazer é nos fortalecer no nosso interior, não para que nós não tenhamos desafios, mas para que nós sejamos fortalecidos para vencer os desafios. Porque aí Deus é glorificado por intermédio da tua vida. Se nós olharmos, Davi venceu o gigante Golias, sendo que nenhum dos homens do exército de Israel teve coragem, homens experimentados. O próprio rei Saul deu a sua armadura para Davi, para que ele fosse enfrentar o gigante Golias. Davi andou com a armadura para um lado e para o outro e disse assim: eu não consigo me mexer com isso, não sei usar. Davi não sabia usar armas de guerra, mas estava enfrentando um homem de guerra, estava enfrentando um adversário acostumado, experimentado, experiente, um gigante. Sabe que tem muitas situações que se levantam contra nós que são verdadeiros gigantes, praticamente, ou por que não dizer, invencíveis. Você pensa que Deus vai tirar o gigante do caminho? Você pensa que Deus vai vencer o gigante por você? Não. Deus vai vencer o gigante por intermédio de você. Anota aí. Você pensa que Deus vai vencer o gigante por você? Deus vai vencer o gigante por intermédio de você. Isso é fruto de fé. É diferente. Então, daqui a um pouco tem gente que pode estar se sentindo oprimida no meio de uma tempestade, de desafio. Aonde Deus quer te fortalecer é no meio da tempestade. Aonde você vai desfrutar daquilo que Deus tem proporcionado e você vai ser fortalecido, inclusive na fé, para desafios maiores, é no meio da tempestade. Se nós olharmos Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não impediu com que eles fossem jogados na fornalha. Vocês conhecem a história. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Deus não impediu com que eles fossem jogados na fornalha. Deus não impediu com que eles fossem com que eles tivessem contato e enfrentassem um desafio.
mas Deus os fortaleceu, porque eles permaneceram na fé, crendo que Deus era com eles, para que eles vencessem o desafio. As suas roupas, nada, absolutamente nada da chama tocou na vida deles. Eles foram guardados, porque Deus era com eles. Deus não vai impedir com que você seja lançado na fornalha. Deus não vai impedir com que você se defronte com o gigante, com que se levante gigantes. Deus não vai impedir com que você passe por tempestades, mas Deus vai te fortalecer para vencer o gigante. Deus vai estar contigo para que você não seja consumido pelas chamas da fornalha. Deus vai estar contigo para que você ande sobre as águas e em Cristo seja mais do que vencedor. Isso é fruto de fé. Então não fique triste, abatido, oprimido, porque você está enfrentando um desafio. Mas busque a alegria que é fruto do Senhor, por meio do Espírito Santo, para que você seja fortalecido na fé e você possa ser em Cristo mais, muito mais do que vencedor. É interessante, a gente começa a olhar, né? Jó passou por uma situação, Jó perdeu tudo. E Deus mudou a história de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Veja que na situação adversa você pode ser fortalecido para que você venha a vencer. Se você vai olhar também em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, logo após Jesus ser batizado nas águas, ele também foi batizado pelo Espírito Santo. E Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto onde tem as feras. Jesus foi levado ao deserto para um combate, aonde após jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus ele teve o quê? Ele teve fome. E o tentador, aproximando-se, passou a confrontá-lo, inclusive questionando se tu és o Filho de Deus. Veja que o inimigo ele tenta colocar dúvidas. Ele tenta te colocar te deixar titubeando, é o termo que se diz, né? Colocar dúvida no teu coração. Se tu és o Filho de Deus. Mateus 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. Se és o Filho de Deus, a dúvida provém do diabo. A dúvida se Deus está contigo no meio da tempestade é obra diabólica. Se você tem dúvida, meu irmão, tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Nós não agimos por dúvida nem por medo, mas por convicção e certeza. E não pense você que Deus vai te impedir de entrar na tempestade. Não pense você que Deus vai impedir com que se levante um gigante contra a tua vida. Não pense em você que Deus vai impedir com que você seja jogado numa fornalha para ser queimado. Não, Deus não vai impedir, mas Deus vai te fortalecer para que você seja mais do que vencedor diante destas coisas. Porque Deus é glorificado. Ser mais do que vencedor significa ser fortalecido no homem interior por algo que se chama fé, confiança, convicção e certeza. Você vai andar sobre as águas. A chama da fornalha ardente não vai poder te queimar. O gigante que se levantar, você não vai usar inclusive as armas que o mundo proporciona. Você vai usar uma arma que se chama fé e você vai vencer e derrotar esse gigante. Porque Deus é contigo. Porque Deus te ama e Deus quer te abençoar. Você não está sozinho. No meio da tempestade, parecia que os discípulos estavam só. Mas eles não estavam. Eles não perceberam porque diante de uma tempestade, diante de lutas, diante de desafios,
Às vezes você perde a capacidade de discernir, inclusive, a solução e que Deus é com você. Porque quando você começa a olhar para um lado e para o outro, você perde tempo reparando na força do vento, na tempestade. O povo de Israel passou a olhar para o gigante e só enxergava o gigante, mas não olharam para aquele que era maior que o gigante. Algumas coisas nos chamam a atenção. O diabo, quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus estava com fome. Jesus estava convicto. Jesus estava cheio do Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado, para ser derrotado? Não, para ser tentado, mas para vencer as tentações. E o diabo, se tu és o Filho de Deus, tentando colocar dúvida, porque quando você tem dúvida, você perde a capacidade de discernir o caminho certo. Quando você tem dúvida, você passa a não enxergar Deus. Porque dúvida não é fruto de fé. A fé é certeza e convicção. A fé te faz ter visão. A fé te faz você enxergar aquilo que as pessoas não enxergam. A fé nos faz perceber o que naturalmente não se percebe. Davi percebeu por meio da fé que ele podia vencer o gigante. Homens de guerra com armadura, com espada, acostumados da guerra, estavam sem condição de vencer o gigante. Por quê? Porque eles não estavam enxergando por meio da fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando permaneceram fiéis e não se contaminaram com as iguarias do rei, eles estavam enxergando o que mais ninguém enxergava. Que a solução, e mais vale ser fiel a Deus do que se contaminar com as coisas deste mundo. E a chama da fornalha não os consumiu. Jesus respondeu para Satanás quando ele foi tentado: transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Satanás não somente colocou em dúvida, mas tentou manipular Jesus para fazer o que ele queria. Sabe o que Jesus respondeu? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo de outra maneira: a solução, ela não vem pelaquilo que nós conhecemos, não vem pelo âmbito natural. A solução vem pela palavra de Deus, que é poderosa. A solução vem pela palavra de Deus. Alimento para a minha vida é a palavra de Deus. Isso é fé. Porque Jesus enxergava o que ninguém mais enxergava. Mas Jesus proporciona por meio da fé que nós possamos ver solução onde não há solução, para que nós possamos ver o gigante ser derrotado sem você ter naturalmente uma condição de vencê-lo. Por meio da fé nós adquirimos imunidade, diante de um mundo que tenta nos consumir, por meio da fé. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero orar contigo nesta manhã, para que Deus te abençoe, para que Deus te fortaleça e para que você possa vencer essa tempestade. Quando Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro estava orando. Como assim? Quando você conversa com Jesus, você está orando. Você tem que tirar tempo no meio da tempestade, no meio do desafio, para orar, para ouvir Deus. Jesus disse para ele: vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Continuava tendo tempestade. A tempestade não tinha parado, queridos. Quando Jesus foi ter com eles, a tempestade estava no auge. 3 horas da manhã, na escuridão, as ondas batendo na embarcação, o vento contrário. Seus colegas de Pedro, pensaram que era um fantasma. Jesus disse: tem de bom ânimo. Aonde? No meio da tempestade. No meio da tempestade. Sabe o que Jesus está te dizendo? Não é agora que a tempestade vai parar, mas tem de bom ânimo. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse assim: vem, Pedro. Jesus está dizendo: segue em frente.
e Pedro andou sobre as águas. Significa que haverá um momento que a tempestade vai permanecer, mas ela não vai poder te deter. Haverá um tempo em que a tempestade ela vai estar forte, ela não vai cessar, mas você vai andar sobre as águas por meio da fé. Você vai andar sobre as águas, e se caso por algum momento você já andou sobre as águas e afundou como Pedro afundou, porque Pedro, reparando na força do vento, teve medo, e aí mostra a instabilidade e o quão instável somos. E a tendência do diabo é nos distrair e trazer insegurança, trazer dúvida. Quando o diabo diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, na tentação, colocando dúvida. Quando, reparando na força do vento, o que Pedro teve? Medo, teve dúvida, e agora? Mas Pedro estava andando sobre as águas. E Pedro afundou. Mas ele disse, salva-me, Senhor. E o Senhor o colocou de pé. E continuava a tempestade, queridos. E Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E Jesus entrou com ele novamente no barco. Sabe o que aconteceu? Jesus entrou com eles no barco. E cessou o vento e cessou a tempestade. Há um tempo, queridos, de andar sobre as águas. Não necessariamente precisamos afundar, mas há um tempo de andar sobre as águas. Há um tempo de você confiar no Senhor. E a tempestade vai cessar quando você for fortalecido e você se permitir ser conduzido pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Cristo é digno de toda a honra, glória e louvor. Nós te adoramos esta noite, Senhor. Aleluia, obrigado pela tua presença neste lugar. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos a Deus pela obra da cruz, pelo autor e consumador da fé. Oramos, Pai, abra o céu sobre esta região, sobre este lugar, sobre a vida de cada um que nos assiste, que nos escuta. E oramos, Pai, para que venha a Tua presença, o Teu poder. Fortaleça-nos na fé para que em Cristo sejamos mais do que vencedores. Nós oramos, Senhor, para que cada um possa ter bom ânimo. Esta foi a Tua palavra para os discípulos no meio da tempestade. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Senhor, que Tu seja com cada um, que a Tua palavra, Senhor, de ânimo, de fortalecimento, neste que está enfrentando o gigante, que está enfrentando, Senhor, a fornalha ardente, que está enfrentando, Senhor, a tempestade, que ela possa desfrutar deste bom ânimo que é fruto de fé. A Tua palavra que conforta, que consola, que fortalece. Nós abençoamos a cada irmão, a cada ouvinte. Toca, Deus, com Teu poder. Nós ministramos a Tua presença, Pai, entrando em cada lar, em cada família, em o nome de Jesus. Cura os enfermos, Senhor. Liberta os cativos. Fortaleça na fé. Toca neste homem, nesta mulher que nos assiste, Pai. Nós ministramos o Teu socorro, o Teu milagre, em o nome de Jesus. Que sejamos, Pai, em Cristo mais do que vencedores. Nós oramos para que o gigante, Senhor, seja vencido, não por Deus, mas seja vencido por Deus, por intermédio de cada um de nós. Nós oramos, Pai, fortaleça na fé, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoamos a Tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Nós vamos ficando por aqui, gente. São 8 horas e 50 minutos. Hoje, dia 25 de novembro de 2020. Tem culto mais tarde, às 20 horas, na Parada 64. Estaremos aqui ao vivo, transmitindo o nosso culto. O pessoal tá ligado com a gente. O Rodrigo Júnior, bom dia a todos os irmãos, que Deus abençoe, né? Quem mais aqui? A Marilane, a Cláudia, a Vera, o Mário, Deus abençoe vocês, a Inês Santana, a Rosane, né? Muita gente ligada conosco aqui. Quem mais? A Vive, bom dia, Pastor Márcio, bom dia, Vive. O João Luiz está assistindo, abraço, irmão João, Deus te abençoe. A Vera, Deus te abençoe, Vera. A Glaciane também junto com a gente, Deus te abençoe. Albertina de Brasília nos assistindo, Deus abençoe, irmã, Deus contigo. A Neiva Matos também está com a gente, bom dia, Pastor Márcio, bom dia, minha filha amada, bom dia, equipe, um dia abençoado a todos. Legal, Neiva Matos, Deus te abençoe. A mãezinha da Bruna aqui, né? Deus te abençoe, irmã. Legal. Naomi Santos, bom dia, Pastor Márcio, irmãos, Deus abençoe o dia de todos. Rodrigo, Naomi, Central Park. Legal, o pessoal do Parque dos Anjos, né? O Luiz também junto com a gente, a Cândice assistindo, legal, Deus abençoe Cândice. Cândice Robusti. O José também, José Luiz
assistindo. Deus te abençoe, José. Quem mais aqui? Ele bota aqui, glória a Deus, pastor e irmãos. Legal, abraço, José. A Helena também com a gente, glória a Deus. A Edna, amém, verdade, pastor. Só Deus mesmo para nos dar força para vencer o gigante, pois temos cada desafio que parece que não vamos vencer, mas é mentira do inimigo. Legal, gostei disso aí, ó. É mentira do inimigo. Somos mais do que vencedores. Amém. O Beto também está junto com a gente, né? Bom dia, pastor. Ele bota aqui, bom dia, Beto. Deus te abençoe, viu? A Ju Martins também junto com a gente. Legal, Ju, Deus te abençoe. A Helena, quem mais aqui? A Carla Norato, bom dia, pastor. Legal, Carla, Deus abençoe. Família querida, o Jorge, o Isaac, né? A Ingrid também junto com a gente. De Pelotas, ligadinho. Legal, Ingrid, Deus te abençoe, viu? Povo querido lá de Pelotas. A Vera Regina Maciel, a palavra abençoada, pastor. Cada vez as palavras é uma lição a cada dia. Amém. Que legal. Vamos ficando por aqui. Lembrando, hoje à noite, nosso culto de fé, de socorro, milagres e libertação, a partir das 20 horas. Reforçando também, você pode contribuir, você pode colaborar, né? Esteja contribuindo financeiramente, é bênção de Deus, né? Você pode aí nos canal eletrônico fazer a sua transferência, está somando nesse projeto da Igreja Encontros de Fé de Gravataí, né? Reestilizamos nosso salão por dentro, está muito bonito, né? E queremos também fazer na parte de fora. Também queremos investir no Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1. Continuamos trabalhando, gente, são várias pontas. Queremos alcançar o maior número de pessoas que seja possível nesta região, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, como eu disse. Que Deus te abençoe, forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande